Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O Pod Esportes é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o Pod Esportes já vai começar. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo. A gente está nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, também na Apple Podcasts e no YouTube, trazendo a cada episódio um grande nome do esporte. Só que hoje, Ceará, esse nome não é grande, ele é gigante no esporte, né? Pela história e pela trajetória dele. O Lars Grael, com quem a gente vai conversar agora, é de uma família de artistas, né? O que é interessante, ele é um medalhista olímpico, como o irmão dele, o Torben, gigante, né? Gigante. É uma referência no mundo inteiro na vela, né? Um cara, um super campeão, uma coisa fantástica. Se eu começar a falar dos títulos dele aqui, a gente não fala com ele, fica falando do título. E é engraçado, porque eu acho que é o pai do Torben Grael, que era aqui de Dois Córregos, do interior de São Paulo. Isso é verdade? Não tinha... Era córrego, não era mar, né? Mas eu acho que ele caminhou. É verdade. A família Grael, quando se estabeleceu no Brasil, foi para o interior de São Paulo, majoritariamente, em especial no município de Dois Córregos, no coração do estado, onde o nosso avô, Romão Grael, foi prefeito da cidade, tinha uma farmácia bastante popular, que era a farmácia Grael, e então nosso pai, Coronel Dixon, veio de lá. Então eu tenho orgulho de ser cidadão dois-correguense. Você já foi lá então, recebeu o título e tal. Já. Então tenho amigos ali na região, o jornalista Carlos Nascimento, né? Nascimento? Ele é dois-correguense, é nascido em Jaú, mas foi criado em Dois Córregos, né? Esse é meu amigo. Hoje ele tem um barco lá na hidrovia Tietê, Paraná, né? E tem um sítiozinho dele em Torrinha, que é o município vizinho, aonde nasceu a minha avó, Luísa. Que fantástico isso. Você sabe que minha mãe nasceu lá também, viu, Ceará? Não, em Dois Córregos? É. Também conhecida no interior como Dois Córregos, né? Dois Córregos. Lá eu encontrei uma. O seu pai também tem fez alguma coisa importante, né? Eu estava lendo, mas eu não estou me lembrando. Para o Exército, ele foi paraquedista, é isso? Não. Foi paraquedista da primeira turma de paraquedistas brasileiros, né? E paraquedista civil e militar. E comandou a brigada de artilharia paraquedista, né? Então, ele, mais tarde, no campo do esporte, presidiu a Comissão Desportiva Militar Brasileira e foi vice-presidente do Conselho Internacional do Esporte Militar, o CISM, com sede em Bruxelas, na Bélgica, isso nos anos 70. E você se apaixonou lá, engraçado, né? Você é paulista e tal, você se apaixonou pelo barco, uma coisa impressionante isso, né? Porque São Paulo... Mas é da família do lado da minha mãe, né? Tá. Minha mãe, família dela de origem europeia, mãe alemã, pai dinamarquês, e esse avô dinamarquês é que trazia essa cultura náutica aí, digna dos povos vikings, né? Chegou no Brasil em 1924 e se instalou no Rio, em especial em Niterói, no estado do Rio. Foi um dos precursores da vela de competição em nosso país. Então, a minha mãe era velejadora, tia também, mas os dois tios, Axel e Eric Schmidt, eles se despontaram
já nos anos 60, foram tricampeões mundiais. Os primeiros tricampeões mundiais do esporte brasileiro foram eles nos anos 60 e foram ouro e prata em Jogos Pan-Americanos. E foram para 2 Olimpíadas, o México em 68 e Munique em 72. Então esses 2 tios eram a grande referência que nós tínhamos orgulho e uma vontade de seguir o rumo de vida deles. Ô Lars, e a história curiosa também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque quem tem grandes nomes do esporte na família, acima, mais velhos, como você teve, carrega uma pressão, né? Você e o Torben tiveram essa pressão de estar no esporte. E daí vocês até acabaram trocando o sobrenome que vocês utilizavam justamente por causa dessa pressão, né? De certa forma, sim, porque embora o nosso último sobrenome seja o Grael do meu pai, mas quando nós começamos a velejar, logo éramos identificados, os sobrinhos do Axel e Eric Schmidt. Então nos chamavam de Torben Schmidt e Lars Schmidt. Só que o resultado no princípio da carreira não era essas coisas, né? Aí diziam, eles são sobrinhos do cara, mas não leva jeito não, né? Aí, então a gente logo abandonou esse nome Schmidt e vamos usar o Grael, que na vela, o nome Grael era desconhecido, né? Então para a gente ter a nossa própria identidade. E com o tempo resultados vieram, sobretudo o Torben, que é um pouco mais velho do que eu, e com um talento em comum, e conquistando diversos títulos, né? As medalhas olímpicas foram com o Torben, né? As minhas medalhas olímpicas foram na classe Tornado, que era um catamarã olímpico, nos Jogos de Seul com o Clínio Freitas, em 88, e nos Jogos de Atlanta, 96, com o Kiko Pelicano. O Torben conquistou suas 5 medalhas, Los Angeles 84 na classe Sony, com o Rony Senft e o Daniel Adler, aí em Seul 88 que ele foi bronze com o Nelson Falcão na classe Star, e depois veio o ouro em Atlanta com o Marcelo Ferreira na Star, o bronze em Sydney 2000 com o Marcelo Ferreira, e depois o ouro do Torben com Marcelo Ferreira em Atenas 2004. Ô Lars, deve ser complicado começar no iatismo, né? Começar na vela, porque é um esporte que requer não só preparo, mas também uma estrutura grande, né? Como é que foi lá o seu início, lá atrás, né? Quem mais te ajudou e quando que você começou a competir efetivamente? O problema da vela, assim como de outros esportes no Brasil, ela chegou no Brasil através da cultura dos imigrantes europeus e praticada a partir de clubes, que é comum a várias outras modalidades esportivas dos clubes com uma estrutura, né, de formação de atletas no Brasil. Mas um esporte, então, que sempre foi rotulado como esporte de elite, isso nada contribuiu em nossa trajetória, até porque o nosso pai era um servidor público federal. Então, quando a gente tentou velejar, e barco e viagem, na verdade, o próprio Comitê Olímpico do Brasil, numa reunião, eles fizeram uma observação. O custo de colocar na Olimpíada, para disputar um pódio, uma dupla de vela, como na classe 49 FX, Martini Grael e Karina Kunze, é o mesmo valor na ponta do lápis do que uma dupla de vôlei de praia. Mas o vôlei de praia é popular, é areia, é bola e tudo mais, mas a enturragem que tem de profissionais dando suporte àquela dupla. Então, o lado humano é o aspecto mais caro. O equipamento da vela, no caso, para quem já está em alto rendimento, é um item em toda uma tabela de despesas, né, de custos. Mas, no início da nossa trajetória, nós não tínhamos os barcos. A nossa estreia em competição nacional foi representando o Distrito Federal nos Jogos Estudantis Brasileiros dos GEBs, que foram tão importantes no passado, nos anos 70, que participar dos GEBs era uma glória, e esportes, digamos, exóticos, vela e pismo, já participaram de GEBs. Então as pessoas acham, o cara é iatista, né? Deve ter nascido deitado em berço esplêndido. Nada disso. A nossa estreia em competição nacional foi nos GEBs de Campinas, os barcos não eram nossos, eram emprestados da Federação de Iatismo de Brasília, os barcos nunca chegaram
emprestaram para a gente uns barcos podres que estavam detonados de madeira, assim, a gente tampou buraco com Durepox, até cenoura entrou na jogada. E a minha estreia em competição nacional, nesse Gebes e Campinas, na classe Pinguim, o meu irmão Torben foi penúltimo lugar e eu e meu outro irmão Axel fomos últimos, né? Então, assim foi o nosso começo na vela, né? Tá, para chegar ao pódio, olha, tem que encontrar muito conceito, muito obstáculo, né? Ralar muito para chegar lá. Tem que botar uma cenoura, é uma coisa logo em Campinas. Vamos da minha cidade. Mas eu tô, e aí, me fala uma coisa. Olá, desculpa. Para você chegar de uma situação dessa, de um penúltimo, de um último lugar, para você entender que você tem a condição, qual é o caminho a ser seguido? Porque a dificuldade de barco você já contou que é grande. Então, como é que se pinça o grande talento? O que é que aconteceu? Olha, primeiro você tem que ter a visão. A visão para a gente, a referência, o farol que mostrava o caminho para a gente eram os tios. Então, e quando a gente mudou de Brasília para morar em Niterói, nós estivemos perto dos tios que ainda estavam na carreira de alto rendimento e eles deram oportunidade para a gente poder tripular os barcos com eles. Esse convívio com eles, por mais duro que eles fossem, no jeitão deles assim, foi para a gente queimar etapas, né? Tá do lado daqueles que já sabiam tudo de vela. Então isso ajudou muito. Mas então você tem que ter a visão, tem que ter a determinação. E apesar da distância onde nós estávamos, em último lugar do Gebes, para chegar no pódio olímpico é uma distância absurda, mas lutar por isso. E a paixão, né, para abastecer essa determinação de que a gente poderia chegar lá. Então, por exemplo, o Torben, no meados dos anos 70, o nosso avô, antes de falecer, juntou as economias e deu para o Torben um barco da classe Snipe. Classe que havia consagrado os nossos tios, mas deu o que podia dar. Era um barco velho, de madeira, obsoleto. O Torben passou um ano preparando aquele barco para a competição. E raspou, e pintou, e envenenou, e botava as ferragens, experimentava, e não dava certo. E começou a treinar, a competir. Os resultados iniciais não foram bons, mas em 78 ele já foi campeão mundial juvenil de Snipe. Foi morar em Niterói, foi quando eu também fui morar em Niterói para fazer dupla com ele. Ele fazia dupla com um rapaz que ele tinha a idade dele. Eu era mais novo, então estava um pouco defasado tecnicamente. E nós nos juntamos. Então, nesse período de 79 a 82, 83, a gente velejava todo santo dia. Fosse dia de calmaria, ou vento forte, sol ou chuva, frio ou calor, os dois velejando direto, para ganhar os dois uma intimidade com o barco, que era um diferencial. Já como o barco era um barco velho, obsoleto, alguma coisa tinha que pesar em nosso favor. E resultados vieram. Nós fomos campeões brasileiros 2 vezes e campeões mundiais em 83, na cidade do Porto, em Portugal. Foi quando nós fomos, então, para a vela olímpica, que são barcos diferentes, mais sofisticados, mais caros. O Torben montou uma equipe do Yacht Clube Rio de Janeiro, que tinha um dos velejadores que tinha o material adequado, mas nesse barco de 3 tripulantes só tinha a vaga do Torben. Então foi quando eu fiquei de fora, né, tive que buscar minha carreira a solo e me juntei a um primo meu que morava na Inglaterra. Esse primo sabia velejar na Europa, né, e tinha meios para comprar um barco. Ele que escolheu velejar na classe Tornado. Então, por falta de opção, eu fui para lá velejar com o Glenn. E chegamos então à primeira Olimpíada, que foi Los Angeles, 84. Mas para sair de um Snipe que vocês velejavam, né, para ir para um Tornado, que é tipo, para a gente entender, ver se eu estou errado, tipo um catamarã, né? É totalmente diferente. Totalmente diferente, a adaptação deve ser um negócio impressionante, um negócio fora da real. Tem que ter vontade para... Tentar comparar é como você comparar 2 esportes automotores, motociclismo com automobilismo.
Em comum tem o pneu, né, e tem o motor, mas a técnica de pilotagem não tem nada a ver. Mas, e o pior, né, porque quando o Glenn tomou a decisão de comprar um barco na classe Tornado, e aquele catamarã ali, parecia uma aranha para mim, nem sabia como é que eu ia, né, me comportar dentro daquele barco, a dupla que era atual campeã olímpica dos Jogos anteriores em Moscou em 80, portanto, Franco favoritíssima, a única vaga que viria em 84 Los Angeles, era justo uma dupla brasileira, que eram nossos ídolos, que era o Alex Welter e o Lars Bjorkström, campeões olímpicos. Então a gente teria que ganhar na eliminatória dos campeões olímpicos. Então botou o sarrafo lá em cima. Mas era o que tinha, né? Então eu passei a velejar com meu primo Glenn com a mesma intensidade que eu fazia com o Torben antes, né? Então chegar à Olimpíada em 84 já foi assim uma grande conquista para mim, apesar de todos os trancos e barrancos. Ô Lars, para quem não conhece a fundo o iatismo, né, e todas as questões que envolvem, o que o atleta precisa ter para se destacar como você se destacou, né? Quais são as características? Comum a todos os esportes, você tem que ter a aptidão física, e na vela, conforme o tipo de barco, você tem barco para gente pesada, gente leve, alto, baixo, mas aptidão física, você tem que ter o dom, parte do dom nasce com você, parte você desenvolve ao longo da carreira, a determinação e a paixão. Só que o esporte da vela, você precisa de treinar a repetição, que é comum a qualquer modalidade, você pela repetição vai aumentando o seu percentual de acertos e vai reduzindo o percentual de erros, mas o cara tem que desenvolver uma coisa que não se ensina em academia e nem na repetição, que é você ter intimidade com a natureza, cumplicidade com o vento. Por quê? O bom velejador é aquele cara que mudam as condições de vento ou de corrente, ele percebe de imediato e ele reage imediatamente. Esse é o bom. O excepcional é aquele que sabe o que vai acontecer com o vento. Então, que por sinais de percepção que ele passa a ter, imagem periférica, observação em segundos que ele está concentrado na velocidade do barco, um pássaro voando, né, uma árvore mexendo, o que marca na cor ou no formato das ondas, uma fumaça do litoral, tudo isso são sinais que a pessoa pode perceber o que vai acontecer com o vento. Então ele se posiciona estrategicamente para levar vantagem com aquele vento que ele supõe que vai entrar. Se ele acerta, ele vai se dar bem. Se ele erra, o custo é caro. Mas então, essa cumplicidade com o vento, essa intimidade, a percepção com a natureza é o grande diferencial. E você, então, nessa linha que você disse aí, você teve muitos parceiros e foi campeão com todos, né? Ou quase todos, acho que com todos, né? Essa intimidade também com o parceiro, porque você nunca velejou sozinho, quer dizer, não é sozinho, né? Isso é uma coisa emblemática, né? E eu acho que cada parceiro que eu tive, eu posso identificar uma virtude deles. O primeiro, o Glenn, antes o Torben, com quem eu aprendi a velejar e com ele fui campeão mundial e até hoje, volta e meia, nós velejamos juntos no mesmo barco. Mas em parceiros olímpicos, o meu primo Glenn era um velejador muito técnico, um teórico, né? Pesquisava, autodidata sobre aerodinâmica, hidrodinâmica. Então, me ensinou muito sobre a física da vela. O Clínio Freitas, que foi o meu parceiro na Olimpíada de Seul e Barcelona, o Clínio é um dentista de profissão, mas é um cara assim, de uma disciplina militar, né? Então, um cara todo certinho, muito habilidoso em mexer com ferramentas, e o barco está sempre muito bem tratado, tudo do barco é infalível, né? E é uma pessoa com quem eu tive uma afinidade muito grande, né? Acho que toda a reação entre nós era uma coisa automática. Já o parceiro para os Jogos de Atlanta 96 foi o Kiko Pelicano, que é meu cunhado. O Kiko era um velejador bem mais jovem do que eu, mas trazia um talento inigualável. Então a intimidade dele com o barco, no balanço das ondas, esse negócio de perceber vento, corrente, ele tem uma coisa
que até então eu me garantia em eu deter esse conhecimento e o proeiro está fazendo comigo ali o barco andar, reagindo a cada manobra e tal. O Kiko não, ele tinha a mesma percepção, então ele adicionava muita informação útil para mim. E foi assim velejando depois, após o acidente na classe Star, com vários proeiros, né, destaque ao título mundial que nós obtivemos há não muito tempo atrás, em 2015, na Argentina, velejando com Samuel Gonçalves. Aliás, nesse título mundial, você estava disputando para ganhar o título justamente contra o Torben, né? Pois é. Não, aí foi uma coisa inusitada, porque a classe Star é a classe que revelou o Torben como bicampeão olímpico, 4 medalhas olímpicas na classe Star, e é onde ele se projetou internacionalmente. Quando eu tive o acidente em 98, pela configuração do barco, o Tornado ser um catamarã e eu amputado de perna, já sabia que não teria condições de me movimentar num Tornado. Acabou a minha trajetória olímpica. O Torben achou que eu deveria experimentar velejar no Star, que pela configuração do Star, ser um barco monocasco de quilha fixa e um barco estreito, com cockpit estreito, ele achou que eu poderia me movimentar quase igual a um velejador normal e ser competitivo. Então foi o desafio que ele me fez já no fim de 98 e 99. Ele fez a minha cabeça e no início do ano 2000 eu comecei a velejar de Star, que eu estava morando em Brasília, trabalhando no governo federal. E aí o Torben então pediu que eu fosse sparring, o barco referência para treino para ele, para ir para o jogo de Sydney. Então eu tive que melhorar, treinar a velejar de Star para puxar o ritmo do meu irmão. Então Sydney 2000 e Atenas 2004, eu fui lá como coordenador da equipe olímpica de vela e também sparring do Torben. Então esse período de ser sparring dele foi me dando também uma técnica e intimidade com o Star para eu me sentir competitivo e voltar às competições oficiais. E resultados vieram. Então, de lá para cá, foi ouro, prata e bronze em mundiais Star e 7 títulos continentais. Esse título que você está dizendo, que o Breno está dizendo que foi contra, esse foi o seu maior feito, porque você vinha de uma situação terrível, né? Você teve um acidente em 98, depois acabou sendo campeão em 2000 e pouco, quer dizer, a impressão que eu tenho é que foi uma vitória acima de tudo, para a sua cabeça, um negócio assustador, penso eu. Primeiro e único barco velejador brasileiro a ganhar, representando o Brasil, a Bacardi Cup, que é um campeonato em Miami com a tradição de mais de 70 anos. Então, fui vice-campeão em 2013 com o Marco Lagoa e bicampeão em 2014 e 2015, né, com Samuel Gonçalves. Mas esse título mundial, né, voltando à pergunta do Breno, na Argentina, foi um mundial. Nós fomos para a última regata, só 4 barcos com chance matemática ao título, né? Eu estava na 4ª colocação, portanto, com menos chance. O terceiro era um alemão, que era favorito, recém-campeão sul-americano. O segundo era um italiano, que era o atual vice-campeão mundial. E o líder, para a última regata, era justo o Torben. Então, foi a única vez que a gente foi para uma final de mundial, irmão contra irmão. E nessa última regata, tudo deu certo para a gente e nós conquistamos o título, né, que eu vinha perseguindo há anos, né? O que aconteceu quando você venceu? Qual foi a reação do Torben, enfim? Porque ali era uma situação diferente, a gente não pode dizer que não. Poxa, para ele que foi para a última regata como líder, e nessa última regata deu tudo errado para ele, e como ele já tinha queimado a largada numa regata do dia anterior, então toda a pontuação ruim dessa regata entrou para ele, ele despencou do 1º para o 7º lugar na classificação geral. Naturalmente ele estava muito decepcionado com o resultado final, mas ao mesmo tempo que ele viu o irmão, que ele tanto motivou, desafiou para eu competisse, conquistar o título mundial. Então, quando chegou em terra, eu via que ele estava muito magoado, muito chateado, mas na hora da premiação, eu subi no pódio com o Samuel, eu fiz um discurso lá de homenagem, eu fiz questão de homenageá-lo com muito carinho, né? E deu para ver o Torben com os olhos marejados. O primeiro a tomar a champanhe da vitória naquela taça foi ele.
Maravilha. Olá. Antes da gente falar um pouquinho do pós-acidente, eu queria que você falasse dessas 2 medalhas que você ganhou, olímpicas. A gente estava até conversando com o Giba esses dias e comentando sobre o Giba do vôlei, né? Sobre a prata olímpica que eles ganharam, que em uma oportunidade para muitos torcedores, para muita gente no Brasil, a prata e o bronze não têm valor, mas na verdade a prata e o bronze têm um grande valor, né? Eu queria saber de você o valor desses bronzes. Para mim foram reluzentes como ouro, porque sabendo tanta dificuldade que nós enfrentamos, falta de apoio, naquela época não tinha lei de incentivo de esporte, Bolsa Atleta, nem patrocínio. Quando nós começamos a colocar marcas de empresa no nosso barco nos anos 80, éramos rotulados aqui pela Vela do Brasil como se nós fôssemos mercenários. Em várias competições, a nossa inscrição era rejeitada. Somos mercenários querendo invadir os portos da vela, poluindo aquela imagem da vela com a marca de uma empresa. Nós sabemos, né, o rumo que nós tivemos e as dificuldades para chegar lá. Então, no país do futebol, eu também gosto de futebol, onde vem aquele papo de botequim. No futebol, e só importa a vitória. Vice-campeão é o primeiro dos perdedores. Eu sou vascaíno e sempre ouço essa brincadeira de mau gosto, né? E tal. Isso pode ser do papo de botequim que se desenvolve na cultura do país, da monocultura esportiva do futebol, porque é o único país pentacampeão mundial. Então, quando o Brasil vai na Copa do Mundo e cai nas quartas de final, o país fica triste, mas se perde a final como aquela contra a França, é uma desgraça. Então parece que o vice é pior do que o terceiro, que é pior do que a eliminação precoce. Nada a ver. Isso é uma coisa de futebol e o esporte olímpico. Você chegar a uma Olimpíada, se classificar para a Olimpíada, você atingir o topo da pirâmide evolutiva do esporte do seu país. Se numa Olimpíada você atinge uma final, vai ganhar diploma, aí pode ser de natação, atletismo, esporte que for, o cara fazer top 8, você atingiu a alta elite do esporte mundial. Mas o pódio é diferente, cara, porque independente, óbvio que o ouro vale mais do que a prata, mais do que o bronze, mas eu conheço tantos atletas que tiveram um excelente desempenho e às vezes por uma coisa tênue, né? Um detalhezinho, 1 milímetro, uma fração de segundo, o cara acaba a Olimpíada em 4º lugar. A história não vai lembrar dele. Então, a medalha, você tem com clareza que quando você conquista a medalha, diferente do nosso esporte ser campeão mundial, ouro, prata, bronze mundial, que no país do futebol as pessoas não conhecem vela, acham isso uma coisa distante, e esse resultado não vai comover a nação, na Olimpíada comove. Então, independente se a medalha veio do pentatlo moderno, ou veio da ginástica, ou veio do vôlei, né, da natação ou da vela, você percebe que a sua determinação por ter lutado para chegar lá, com uma chance enorme do seu projeto de vida dar errado, quando você chega ao pódio, você consegue mexer com a autoestima do povo brasileiro. E aí até mesmo a vela mexe. Então você vê como as pessoas ficam felizes e alegres em compartilhar uma conquista que foi de um atleta nacional que lutou para chegar lá. Tom, tudo que você falou, eu acho absolutamente uma grande verdade, porque senão você não seria o ídolo que é. Cara de vela, se ninguém prestar atenção na vela, entendeu? Só que deixa as pessoas numa euforia, entende? Uma coisa assustadora, impressionante. Você veja, é a sua sobrinha, né? Sim. Então, veja no caso dela a comoção que aconteceu no país, até porque era da família, não é? É um negócio, impressionante. Então, o Brasil competindo em casa, com toda a tradição, né, que o Brasil tem na vela, havia uma expectativa que o Brasil fosse muito bem na Rio 2016 na vela, competindo em casa. E por diversos fatores, os nossos favoritos iam caindo. Robert Scheid, pela primeira vez na vida, não fez medalha. Era a 6ª Olimpíada dele, as 5 anteriores com 5 medalhas. Competindo em casa, ele foi 4º lugar, bateu na trave. O Jorge Zarif, que tinha sido campeão mundial, competindo em casa, foi 4º lugar. E quando elas foram para a última regata,
e tinham 4 velejadoras, 4 duplas ali disputando as 3 medalhas, naquele dia, jornal de grande circulação, matéria de página inteira, elas eram as últimas a competir na vela. Vela naufraga nas águas da Baía de Guanabara. Já dava como notícia o naufrágio. Então imagina a pressão em cima das meninas, né? E era confirmar o naufrágio ou não. E elas, num lance genial, conseguiram passar as neozelandesas para conquistar aquele ouro, que foi um feito inédito para a vela feminina no Brasil. Um esporte tão machista, e o Brasil ter a única medalha vindo da vela das meninas, né? A Martina e a Caena, aquilo ali foi um momento sublime. Olá, a sua vida literalmente mudou depois do acidente, né? Eu queria que você falasse como é que você fez para superar essa situação. Até recentemente você deu uma entrevista tanto na Globo quanto no Sport TV, falou do papel do Paralamas te ajudando financeiramente. Você nunca tinha falado isso, né? Dessa ajuda, e eles também não, mas eu queria saber como é que você fez, né? Como é que foi esse algo a mais, quem mais te ajudou nessa sua reconstrução, não só da carreira, mas de vida também, né? Bom, eu acho que eu devo a tanta gente, né? A minha esposa Renata, que esteve comigo em cada momento, né? Continua comigo, a minha família, né? A família é um estofo, né? De cada um da sua forma ajudando, os amigos, ex-patrocinadores, dirigentes esportivos, cada um de uma forma tentando hipotecar a solidariedade. O caso lá dos Paralamas foi um caso que, como eles eram amigos do meu irmão mais velho, do Axel, procuraram para dar um apoio sem querer nada em troca. Eles nem queriam aparecer, para não parecer que estavam faturando em se associar à comoção nacional de um atleta olímpico, atual medalhista que havia perdido a perna. Então, tipo da coisa que você não imagina que possa acontecer com você. Claro, eu estava no auge da minha carreira esportiva, atual medalhista, entendendo de um dia para o outro que eu era um deficiente. Então, é difícil de você organizar a cabeça, enfrentar a realidade, mas eu acho que, sobretudo, as pessoas que passaram por situações semelhantes, que foram voluntariamente ao meu encontro, cada um para trazer uma história de motivação, de superação, de volta por cima, esses foram fundamentais para mim. Então, eu sou grato a cada um deles. Então, foi quando eu voltei para Niterói, quando eu fui chamado para atuar na gestão esportiva. Sempre fui um ser politizado e sempre um crítico dos cartolas do esporte, mas quando você é chamado para fazer o lado da gestão, não pode se omitir. Muito fácil você passar a vida criticando, né? Os desmandos do esporte brasileiro, os coronéis que dominam o esporte e tal, e o dia que você pode contribuir. Então eu tive esse período atuando na gestão esportiva, mas nunca perdi de vista a minha paixão, que era me reconciliar com o mar, que foi um ambiente onde eu dediquei a minha vida e onde eu quase perdi ela. Então eu acho que esse retorno para o mundo da vela, assim, para mim foi o grande desafio, provar para mim mesmo, né, que a minha vida continuava e a minha capacidade de ser feliz continuava também, né, apenas de uma forma diferente. Então, desafios que são colocados, né, diante de cada um de nós, cada um tem uma história para contar. Tem muita gente que vai assistir essa entrevista e também ouvir. É um podcast que fica para todo mundo, para quem quiser. E a gente sabe que tem milhares de pessoas que entram ali para ouvir. Aliás, Gael que está falando, vamos ouvir, não é? Então eu queria que você falasse uma coisa para essas pessoas, não é? Que muitos têm a mesma dificuldade que você teve, passa pela mesma dificuldade de vida que você teve, né? Como foi a sua reaproximação quando você pôde sair da sua casa para ir para o mar de novo, olhar aquilo onde você foi um monstro? Quer dizer, ainda continua, mas eu falo daquele momento. Eu queria que você falasse para essas pessoas que também precisam se recuperar, não é? O acidente aconteceu em Vitória, dia 6 de setembro de 98. E assim que eu tive condições médicas, eu fui transferido para São Paulo
para o Albert Einstein, onde tinham muito mais recursos para... Eu estava numa situação limiar entre vida e morte, então foram 10 cirurgias sofrendo anestesia geral em cada uma das 10 para conter um quadro de infecção e necrose na minha perna amputada, uma pneumonia aguda. Então, esse período, assim, para passar isso, depois de São Paulo voltar para Niterói, reencontrar minha tribo, lá no pequeno Sailing, que é o Rio Yacht Club Niterói, nosso clube de coração, ver o mar, né? E a primeira regata foi uma outra história, assim, que não é muito falada, mas quando eu voltei para Niterói, o Torben, enquanto eu estava internado, com a ajuda do meu tio Eric, procurou um barco de madeira de 1933, de uma categoria que já foi olímpica até os anos 60, que chamava-se 6 metros, uma relíquia, um calhambeque e a vela. E o Torben comprou esse barco, convenceu o dono a vender, porque eu só tenho 2 barcos desses no Brasil, um já era da nossa família, que pertencia ao nosso avô, e tinha esse outro que pertencia a um senhor do clube vizinho. O Torben convenceu ele a vender o barco e deu o barco de presente para mim. Ele sabia que eu não tinha mais condições de voltar a velejar na classe Tornado. Aí eu olhei para o barco e falei, poxa, que bacana, né? Um barco velho, né, e tal. Eu falei assim, mas por que você escolheu me dar esse barco, né? Ele falou assim, por um motivo muito simples. Eu quero que você volte a velejar pelo simples prazer de velejar e se reencontrar com o mar. E se você quiser competir com esse barco e for mal numa regata, não é porque você hoje é pior porque é um amputado, é porque o barco é velho. E se você competir com o barco velho e tiver um bom resultado, você vai descobrir que você tem potencial de voltar a competir. Então entendo que ele fez uma jogada psicologicamente interessante, né? Muito. E assim eu voltei a velejar no Marga. Nesse barco aí, foi logo 2 meses e meio após o acidente, foi minha primeira experiência velejando o barco, sem equilíbrio, levei um tombo, estava totalmente desajeitado, mas a paixão fala mais alto. Veio a readaptação e depois o desafio do Torben para que eu fosse para a classe olímpica Star. Olá, você que passou por tudo isso, né? Qual que é o sentimento que vem dentro de você, vendo toda essa situação que a gente passa no Brasil e no mundo, né, de impunidade, principalmente por conta das leis, né? São leis muito antigas, hoje qualquer um sai na rua, se matar alguém, daqui a alguns meses está solto, e com você, na sua situação, foi justamente isso que aconteceu, né? A pessoa... foi diagnosticada aí que estava embriagada, esse tipo de coisa, depois de um tempo já estava solto aí pela rua e não aconteceu nada, assim como acontece diariamente com quem não é famoso, né? A impunidade, ela corrói constantemente os pilares de uma sociedade democrática. É um problema do Brasil que não é de hoje, mas que parece que vem se aprofundando. À medida que as leis são interpretadas por poucos poderosos que não foram eleitos para aquele cargo, foram indicações políticas, então todos eles seguem orientações políticas, não apenas por uma consciência jurídica, me faz crer, e nós percebemos a capacidade que tem de interpretar as leis, distorcer, né, ao bel prazer por vezes, né? Então, quando a gente hoje observa abrir presídios, alegando que os presidiários têm risco e deixando essas pessoas soltas à sociedade sem o controle de quantos irão voltar, isso está acontecendo de forma sistemática. Então, por vezes, um advogado vai ter um encontro com um líder de uma facção criminosa de altíssima periculosidade e é garantido a ele o sigilo desse encontro. Gente, o que é isso, né? Então, nós percebemos no Brasil uma inversão de valores muito grande. E isso é preocupante. E mais do que isso, aí já não é um problema do Brasil. A gente vive hoje um momento da humanidade onde em vários países a gente observa essa sociedade binária. Então, você é um lado ou é outro lado.
Você logo é rotulado, ou você está lá ou está aqui, ou você é um fascista que apoia a direita, um golpista militar, ou você é um comunista que está pactuado com a corrupção. Então, parece que não permite que a pessoa possa mais habitar o equilíbrio, naturalmente vendo defeitos e vendo virtudes no governo, na oposição, nos três poderes constituídos, na atuação da imprensa. Então, o Brasil hoje vive uma divisão de opiniões muito radical. Então, a pessoa fala em nome da democracia, mas não aceita que a pessoa que tem uma opinião diferente da sua possa falar. Já rotula o cara usando um pior adjetivo possível. Até no ambiente do esporte. Eu vejo hoje que essa contaminação está entrando no ambiente dos atletas, né? Então, aquele cara que respeitava o outro e admirava, agora chama ele de fascista, nazista, comunista, entreguista. Enfim, falta equilíbrio à sociedade. Eu acho que o Brasil ainda vive um desenvolvimento, uma maturação da sua vida democrática. A política ela tem um pêndulo, nós saímos de um extremo do pêndulo e fomos para o outro, então para toda ação tem uma reação, há uma repulsa muito grande, uma inabilidade que eu acho da condução da crise por parte do governo federal, pelo menos no aspecto da comunicação muito mal feita. Parece que se abastecem da crise, então se alimentam da cisânia. Enfim, isso tudo joga gasolina onde a gente deveria tentar apagar um incêndio. Então isso é ruim para o país. Então, para aqueles que acham que a solução é depor o cidadão, vamos jogar no quanto pior, melhor, nós já conhecemos essa história, quanto pior, pior. Então, estamos todos no mesmo barco. Naturalmente que cada um naquele Titanic, em posições diferentes, uns no porão, outros no comando. Agora, se o navio afundar, vão afundar todos juntos. Então, eu estou preocupado com o país. Muito além da epidemia, da pandemia da Covid-19, mas nessa desunião e na hostilidade no trato com as pessoas. Então, nós perdemos a capacidade de ouvir o contraditório, né? De respeitar a opinião diferente, né? Não, ou é a forma que eu penso ou é errado. E o errado eu vou condenar e vou atacar o cara. Então, tomara que a sobriedade, o equilíbrio, esse pêndulo tende alguma hora a parar no centro, que não é o centro fisiológico do centrão que a gente conhece no Congresso, não, é no centro do equilíbrio. Então, a gente buscar virtudes em ambos os lados, né? Tomar decisões pensando na nação brasileira e não em ganhar a próxima eleição. E já que a gente está nessa linha, eu só queria, para não ficar muito comprido, que você falasse um pouco. Você foi secretário de esportes do Fernando Henrique Cardoso. Sim. E você foi secretário estadual da Juventude, Esporte e Lazer em São Paulo com o Alckmin. Eu queria que você falasse, não da sua atuação, eu queria que você falasse do ponto de vista do cara que conhece esse meandro, né? O que é que pode acontecer, o que precisa acontecer para que a gente possa, que possa acontecer para a próxima Olimpíada, já que essa não teve agora. Se você acredita que a gente possa criar a situação de medalhas, criar a situação de competição de alto nível, se há tempo para isso, desse ponto de vista. Mas... Olha, Ceará, eu acho que o Brasil desperdiçou grandes oportunidades. O esporte esteve em voga, esteve numa espécie de estratégia nacional, mesmo que essa estratégia fosse de oportunidade. Mas o Brasil sediou Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo da FIFA, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e a palavra da moda era legado. E qual foi o legado que ficou para a gente? Nós andamos para trás. Então, os eventos passaram, nós não criamos uma oportunidade de fazer uma nação olímpica. E fazer nação olímpica não é transformar a atleta numa elite e ter orgulho dela. Isso é uma consequência. A gente perdeu a oportunidade de democratizar o esporte
colocando o esporte como elemento fundamental de uma educação de qualidade. Passamos anos falando na associação entre educação e esporte, e isso não aconteceu. Então, o Brasil tem milhares de profissionais de educação física que hoje estão desempregados, buscando qualquer oportunidade de emprego. Eram para ser agentes promotores de saúde preventiva ou promotores de educação física. E nós não temos isso, porque eu acho que um país que trata hoje, numa agenda nesse momento onde a prioridade é a saúde pública, se a gente parar para analisar, o Brasil, você não tem políticas públicas de saúde, tem políticas públicas de doença. A partir do instante que o cidadão fica doente, criou-se o Ministério da Saúde, que é o Ministério da Doença. Então, o cara está doente, tem um Sistema Único de Saúde, o Programa Público Médico Hospitalar, tem o Programa Médico de Família, tem a Farmácia Popular, tem o doação de ambulância para municípios. Mas vem cá, o que nós fazemos para evitar que o brasileiro fique doente? Programa Nacional de Saúde Preventiva, nada. Então, eu entendo que saúde preventiva eram para ser 3 vertentes. Primeira vertente, nutrição. O direito sagrado da pessoa a se alimentar, um país onde ainda tem a miséria e a fome é uma coisa inconcebível, e a qualidade da nutrição, reduzir quantidade de gordura, quantidade de açúcar, quantidade de sódio. Então, nutrição era para ser uma vertente. A outra é o saneamento básico. Como pode a gente querer falar em Covid-19, chega em casa, tem que lavar a mão, né? Água com sabão. 17% da população brasileira não tem nem acesso à água potável. Como é que você vai exigir que o cara lave a mão se ele não tem água, gente? E nem sabão tem. Nem sabão. Consequentemente, 50% da população brasileira, metade, não tem esgoto coletado e tratado. Então, o maior vetor de contaminação, de contágio de várias doenças é pelo esgoto in natura nesse país inteiro, contaminando a maior riqueza que esse país tem para o futuro, que é água doce e potável. E o terceiro vetor de saúde preventiva é o estímulo à prática de atividade física, combater o sedentarismo e todas as doenças que são oriundas de uma pessoa com uma vida sedentária, questões cardiovasculares, pulmonares, diabetes, então tudo decorrente da falta de atividade física, combater o sedentarismo, a ociosidade e a obesidade, que no Brasil é crescente. Então o esporte era para estar atuando diretamente nas políticas públicas de estímulo à atividade física. Mas não, nós estamos falando só em medalhas olímpicas, que é o topo do Monte Olimpo, mas temos que falar da base do Monte Olimpo, que é onde habitam, né, o cidadão brasileiro. Laras, a gente está chegando na reta final, né, da nossa entrevista, mas é sempre um prazer, não só para mim, para o Ceará, mas para quem ouve as suas palavras, como ex-atleta, atleta, como uma pessoa do esporte que fala sobre todos os assuntos. O que eu gostaria de perguntar para você, até sobre o iatismo, né? Tem vários esportes aí que o atleta para com 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, e o iatismo é um esporte que o atleta pode ir até mais longe, né? Como é que funciona essa situação e como é que você vê essa situação também? Nos últimos anos, Breno, a Federação de Vela Internacional, que chama-se World Sailing, ela fez mudanças no formato da vela, especificamente olímpica, porque a vela vai muito além do ambiente olímpico. E passaram a ter tipos de barcos que favorecem muito mais os jovens. Aliás, é uma tendência do Comitê Olímpico Internacional tornar a programação olímpica muito sedutora, atraente para os jovens. Basta ver a inclusão de modalidades como surf, skate, escalada, enfim. E na vela não foi diferente. Mas apesar da retirada das categorias de barco de quilha fixa, que eram muitas no passado, né? O último a sair foi o Star, que gerou uma polêmica muito grande na vela internacional. Mas apesar disso, por exemplo, nos Jogos Olímpicos aqui do Rio,
Teve um velejador argentino, que é um querido amigo nosso, que é o Santiago Lang. Ele estava com 54 anos, com uma idade totalmente improvável para o alto rendimento, velejando num catamarã, que é o Nácara 17, e logo antes da Olimpíada ele enfrentou um problema de câncer, um tratamento de câncer no pulmão, que levou ele a tirar praticamente um pulmão inteiro. E vinha com vários problemas respiratórios e imunidade baixa, mas uma dedicação doentia ao treinamento, bons profissionais médicos, inclusive do Brasil, que deram suporte a ele. Ele veio morar no Rio de Janeiro e conquistou medalha de ouro nessa Olimpíada, assim, um feito assim, histórico, uma história fantástica. É um velejador que nós temos um carinho por ele e uma admiração como se fosse nosso aqui brasileiro, que é o Santiago Lang. Então, acontece na vela. Tem algumas modalidades, como o hipismo, como o tiro, como a vela, que surgem em exceções onde um cara genial é capaz de produzir resultados do mais alto nível, já com uma idade mais avançada. Mas é improvável. Como, por exemplo, na próxima Olimpíada, o Robert Scheidt estará com 49 anos de idade, está classificado para a Olimpíada. Quem é capaz de duvidar da capacidade dele? Eu não sou, jamais, pelo contrário. Mas na classe laser, que é a classe para garotão, o cara com 30 e poucos anos chamam de velho, né? Ele vai para a Olimpíada com 49. Agora, ele é o Robert Scheidt, o maior atleta olímpico do Brasil. Então, vamos torcer. Tomara que ele contrarie a lógica e suba no pódio. Lars, eu queria te agradecer do fundo do coração com uma pergunta, porque você foi claro, você foi exatamente o campeão que a gente espera, que todo mundo gosta de ouvir, né? Um campeão falando, né? E você fez isso aqui de forma generosa com a gente, de forma clara, didática, porque como eu, milhares de pessoas não sabem, não tem intimidade com a vela, né? E eu aprendi bastante hoje, eu estudei bastante, mas aprendi bastante, né? E eu queria te agradecer do fundo do meu coração e te fazer essa pergunta, que é o seguinte: quando você vê o cavaleiro, o conjunto, o cavaleiro e o cavalo, você vê o carinho que o cara tem com aquele cavalo. Eu vi muitas vezes beijar, abraçar o cavalo, conversar com o cavalo, né? Quando você vê o cara fazer com a bola, o jogador abaixa, beija a bola e conversa mesmo com ela. E é verdade isso, porque eu conheço muitos que fizeram isso. Você vê no vôlei o tanto que esses caras se amam e se entregam, né? E agradecem, bota a bola na cabeça. Quer dizer, eu queria que você falasse qual é a dimensão entre um homem do mar? Qual é a dimensão? Você é um homem do mar, pô. Você não é um cara comum. Qual é a dimensão desse amor com o seu equipamento e com o mar? O que você tem dentro de você? Você olha aquele barco, você disse aqui do carinho de alguns parceiros seus com o barco, de detalhes, porque isso, sabe, é uma coisa impressionante. Que relação é essa? Existe esse amor? Existe. Existe, e é um amor muito franco, né? Quem é do mar tem no barco não só a sua salvação, o seu sustento, a sua satisfação, né? Com ele você deseja voltar ao porto seguro, então cria uma intimidade entre o homem e o barco, como se o barco tivesse alma, tivesse vida. Tanto que os barcos têm um nome. Assim como você dá nome a um animal doméstico, a um cachorro, a um gato, a um cavalo, todos os barcos têm nome. Você não vê um barco sem nome. E você dá nome ao seu carro? Não. Né? O seu apartamento? Alguns têm um sítio, uma chácara, bota lá o nome na chácara, é bacana. Mas você não chega na porta do apartamento Clara Nunes, né? Você não vai ver isso.
Então, a relação do homem com o barco é uma relação de cumplicidade, né? De paixão. Quando a gente se desfaz de um barco, outro dia eu vendi um barco de cruzeiro. Na hora que esse barco foi embora, eu precisava vender o barco, gente, eu chorei. Né? Eu sabia que o novo dono ia tratar bem do barco, né? Mas não era mais meu. Então, tem vezes, o Marga, esse barco o Torme me deu por ocasião do acidente, que é um barco de 1933, quando eu chego perto do barco, a impressão que dá que a polpa dele fica mexendo igual o rabo do cachorro. Ele me vê e ele sabe que ele vai ganhar carinho, que a gente vai navegar junto, né? Que nós vamos passar pelas mesmas dificuldades e vamos voltar junto para o clube. Então, é uma relação, assim, realmente de cumplicidade, de paixão, parecida com o que a gente vê no hipismo. Das histórias olímpicas mais bonitas que eu vi na minha vida foi nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, que eu não estava lá, acompanhei pela TV. Aí eu vi a história de um cavaleiro canadense, que a vida daquele homem era Olimpíada. Ele tentou ir para a Olimpíada jovem nos Jogos de Munique em 72. Alguma dele se classificou e foi mal, outras ele nem se classificou, a outra teve o boicote. A vida do homem foi de tentativas. E quando ele já estava com 50 e tantos anos de idade, uma idade improvável, ele foi para a final de hipismo saltos por equipe e era o último cavaleiro a entrar na pista. E quando ele conseguiu zerar a pista, ele termina e aparece no painel eletrônico Canadá Silver Medal, o homem começa a chorar, mas ele abraça aquele cavalo com uma força. Como ele compartilhou com aquele animal, né? Porque o animal tivesse refugado, qualquer derrapada ali, estava lascado, né? O animal foi cúmplice dele. A alegria daquele homem que passou a vida lutando pela medalha. Quando era menos, né, provável, aconteceu. O cavalo foi parceiro dele. Olá, para fechar com você, a gente sempre presenteia os nossos entrevistados, não fica só na promessa não que a gente manda. Você gosta de café? Gosto, opa, adoro. Então a gente vai mandar um café gourmet para você, o café da Serra da Canastra, Então que é do sul de Minas Gerais. E a gente vai mandar para você esse café especial para chegar na sua casa. É arábico. Arábico, é? Beleza. 100% então. Arábica, um café gourmet especial. A gente vai mandar para você. Vai ser muito bem apreciado aqui, ó. Por mim e pela Renata. Nossa, a gente adora um cafezinho bom. Pode mandar. Um abraço, viu? Saúde, muito obrigado. Gente. Tudo de bom. Bons ventos, hein? Você obrigado, também. Lars. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Agora voltou aí. Agora tá beleza. Voltou bem. Bom, agora então. Saí do celular e entrei pelo laptop. Eu também estou no laptop aqui, por isso que tá melhor. A imagem está ótima agora. Tá ótimo. Você estava falando de Seul? Pois é, eu falava que Seul foi a Olimpíada que foi uma grande apoteose do esporte olímpico, porque dava fim a 2 boicotes, né, consecutivos, e era unir o bloco socialista e o bloco capitalista, a União Soviética e Estados Unidos na mesma Olimpíada, que ainda marcava a Coreia do Sul como um país que saía de ser um país em desenvolvimento para mostrar-se uma nação desenvolvida, com tecnologia, educação com nível alto, né? Muito trabalho. A única coisa que eu achei lá, viu, Lars, que eu achei, não achei estranho, os caras fizeram aquilo porque tinham que fazer mesmo. Você não sei se você está lembrado, quando você andava naquelas avenidas lá, do lado do rio e tal, e mesmo, tem muito lugar ali que tinha favela, e tinha comunidade, e eles construíram muros e botaram aqueles tapumes enormes. Eu falava assim, pô, mas por que é tão... tem essa coisa tão grande assim, né? Aí a menina que era a nossa tradutora, chamava Maria Chi, ela falou para mim, era uma brasileira, ela falou para mim, é porque aí atrás tem uma comunidade, uma favela, gente muito pobre morando e tal, então eles esconderam tudo, né, para parecer que o estado é maravilhoso e tal. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa que eu me assustei um pouco lá, mas isso faz parte, depois mais tarde eu compreendi melhor isso, o negócio de cachorro, né? Comer cachorro. Cara, é uma coisa normal lá, porra. Normal.
Aí ela pegou e falou para mim, olha, isto acabou enquanto tiver Olimpíada. Os restaurantes não estão abertos para isso. E fecharam todos os açougues que fazem essa matança, enfim, comum, absolutamente comum, faz parte da vida deles. Mas se você quiser, eu te levo numa cidade aqui perto de Seul e você faz a reportagem, eu sei onde tem. Eu fui, mas, Lars, eu não aguentei. Eu não fiz. Não é fácil de ver, cara. Não é simples de ver, não é. Eu, por exemplo, sempre tive cachorro a vida inteira, tenho até hoje, a vida inteira. Pô, você vê o cara pegar um cachorrinho assim, desse tamanho, bota em cima da mesa e já dá um facão na cabeça, a cabeça já cai fora. Mas ali, quer dizer, cachorro, na verdade, não é espancamento de cachorro, entendeu? Não é matança devagarzinho, é uma cabeça cai. É da cultura, provavelmente, de um povo que passou muita fome durante muito período, né? O que eu acho notável da Coreia, que é um país que veio de um período de colonização imposta à força dos japoneses que invadiram a Coreia na Segunda Guerra Mundial, a Coreia absolutamente destruída enquanto nação, sociedade, economia, organização social. Quando começa uma tentativa de se reintegrar, a Guerra Fria divide o país em dois pedaços, aí uma guerra da Coreia Norte contra Sul, soviéticos e chineses contra americanos, o país, a parcela do Sul, adotando soluções de um capitalismo selvagem que permitiu que as pessoas ficassem segregadas em guetos, os bairros de ricos eram fechados em muralhas medievais, parecendo, vivendo em favela, mas apesar disso criaram um parque industrial invejável, ciência, tecnologia, investimento em educação, uma carga horária semanal absurda de trabalho 6 dias por semana, 2 feriados por ano, e construiu uma potência econômica. Isso sendo que o lado do norte, uma ditadura fechada, de uma dinastia maluca daqueles gordinhos lá, ainda foram capazes, com o trabalho, de construir monumentos arquitetônicos enormes e, mais do que isso, criar foguetes teleguiados que podem destruir os Estados Unidos. O poder de trabalho daquele povo coreano é notável, né? E é o mesmo povo, né? O que é interessante é que é o mesmo povo, dividido por duas ideologias. Uma deu super certo, então existe uma condição, e a outra está paralisado no tempo. Só coisa bélica que andou, mais nada. Pois claro. Realmente é incrível a história da Coreia. Pois bem, estou aí à disposição de vocês. Vamos embora então. Vamos começar. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.